Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Continuando os estudos na Divina Vontade, né? Então, depois daquele momento, né, com Nossa Senhora ali, que o Pai fala, né, que ia consolar ela e recompensá-la pela paciência dela, né, de aceitar a vontade divina, né? E então Deus dá essa alegria para ela, esse contentamento de rever Jesus. E Jesus, ele não perde a oportunidade, né? Então, naquele momento também, ele fala: Pai, aproveita também, Pai, né? E abençoa, Pai, dê consolações também por todas as pessoas que passarem pela minha privação, né? Se elas forem pacientes, justas, não ficarem zangadas com você, né? Não blasfemarem, mas suportarem com paciência, aceitar o ter ou não ter, né? O poder ou não poder, aceitar, né? E saber esperar e continuar firmes na fé, né? Dê para elas também um contentamento, como o Senhor deu para minha mãe, né? Então ele reza, pedindo também para as almas que ele reza para todos nós, né? Que em situações de privação, situações de, por algum motivo, né? Ficarmos, sei lá, né? Como aconteceu quando a gente ficou privado de poder entrar na igreja e comungar e participar da missa, né? Quando teve a pandemia e precisou de paciência e fé, né? Esperar em Deus, não se revoltar, aceitar a disposição da divina vontade como ela vem, né? Não
não ver, ficar com raiva, com indignação, mas saber esperar, né? Então, tudo isso que acontece não é à toa, né? Jesus pediu por qualquer situação dessas, que alguém sofresse uma privação, talvez alguém que fique afastado de poder comungar, porque essa privação de estar sem ele, é não podendo estar com a Eucaristia, né? Então, pessoas que ficassem privadas da comunhão por uma doença e não conseguissem, não tivesse um ministro, alguém para levar a Eucaristia para elas, né? E elas aceitassem ver a missa pela TV e comungar espiritualmente, seja como for, mas se elas ficassem tranquilas, né? Esperassem Deus, pacientes no sofrimento, ele rezou para que essas pessoas, né? Pudessem depois também ser agraciadas, né? Receber um contentamento, uma alegria depois de passar por essa privação. Então, o Pai é assim. O Pai não deixa de contentar aqueles que amam e esperam nele, que confiam no seu amor e misericórdia. Não deixa, né? Então, Jesus faz uma oração incrível, né? Aproveitando tudo, pedindo para que Deus possa consolar as almas, né? Que passassem por qualquer tipo de privação dele, né? Da presença dele sensível mesmo. E que elas pudessem permanecer firmes e fiéis, apesar de. E ganhar por isso também a recompensa, né? O abraço de Deus, o carinho de Deus, a consolação de Deus, após passar por esse deserto, por essas dificuldades. Então é muito incrível isso, né? E aí você vê também uma coisa muito linda, que é a comunhão, a unidade que é entre Jesus e o Pai. Por quê? Porque Jesus queria o que o Pai queria. Jesus pediu o que o Pai queria dar, né? Então ele rezava na divina vontade, só tinha divina vontade. A vontade de Deus, uma única vontade. Então, não tinha como o Pai não atender, porque não era pedidos egoístas, né? Pedidos sendo feitos pensando em coisas egoístas. Não, não era qualquer tipo de oração. É a oração que Deus quer, né? Porque essa mesma unidade, essa mesma comunhão que Jesus teve com Deus, nós também podemos ter, e Ele deseja que nós tenhamos. Por isso que Ele nos quer na divina vontade. Por isso que Ele quer que a gente, né, deixe tudo para trás, né, morra para nós mesmos, né, se esvazie de nós mesmos, para a gente realmente, né, ser preenchido por Deus e dar a Deus o que Ele mesmo dá, porque Deus só aceita as suas próprias coisas. Por que essas orações Ele podia aceitar? Porque eram suas próprias orações. O Pai reconhecia na oração de Jesus a oração dele também, os pensamentos dele, os desejos dele. E a mesma coisa que Jesus quer em nós também. Nos ensinar a pedir o que Deus quer, nos ensinar a querer o que Deus quer, né? Viver nessa comunhão, nessa unidade com Deus, né? Tendo a mesma vontade do Pai, né? E Ele atende, e Ele atende. Então, o que aí, né, foi falado uma coisa muito importante, porque ó, pra você ver essa situação toda que aconteceu com Jesus, tá tudo, por mais que ele seja Deus e tinha todo o conhecimento, mesmo assim ele vivia um dia de cada vez. Era tudo, ele estava aberto à disposição da vontade divina. O voltar ou não a Nazaré, o Pai que determinaria, entendeu? Então ele vivia um momento de cada vez. Ele vivia um momento de cada vez. Então, o pai dispôs ele voltar para Nazaré e ver a mãe. É uma alegria, né? Uma consolação muito grande. Ok, então ele estava lá, pronto para a vontade de Deus. Então, é muito importante a gente entender que a divina vontade, ela é livre. É ela que conduz a nossa alma. É ela que nos conduz, assim como ela conduziu Jesus e Maria. E eles estavam felizes nessa vontade divina, não estavam tristes, mas estavam felizes. Por quê? Porque a alegria é ver o plano. A alegria é entender o plano e concordar com ele. Ver que é a bondade de Deus que rege tudo, né? E gostar de ser conduzido por Deus, né? Ter essa felicidade de ser conduzido por Deus. Não querer ser nada, né? Aos próprios olhos, mas ser aquilo que Deus quer, né? E aceitar o que Deus deixa e o que não deixa, o que é possível e o que não é, né? Ser pequeno, ser guiado, ser levado, né, por Deus. Então, foi esclarecido sobre isso no estudo, porque muitos pensam, o que é a divina vontade? E pensam, a divina vontade é um acontecimento só, né? E ficam presas nisso, né? Esperando esse acontecimento. E se não tem, né, o acontecimento que elas imaginam,
elas ficam tristes, porque elas pensam, perdi a vontade divina, porque não me foi possível estar ali naquele momento e fazer aquele ato que eu achava que eu tinha que fazer. Só que a vontade divina é o que acontece. E às vezes o que acontece não é só as coisas acontecer assim, de se realizar, se concretizar, mas não acontecer. Por exemplo, você marca uma consulta no médico, mas aí depois te ligam do consultório te avisando que vai ter que remarcar a sua consulta, que não é possível você consultar. Então, a divina vontade não é o que você gostaria. Ah, mas eu queria ir nesse dia, mas tinha que ser nesse dia, porque esse dia tá ótimo para ir. Nossa, justo agora que eu já arrumei para ir. Não. A vontade divina foi a pessoa te ligar e falar que foi desmarcada a consulta. O não poder ir, porque você propõe, mas é Deus que dispõe. E você não ficar amargado, né? Mas você vê, se eu sou que me quis aqui. Eu saio de casa quando o senhor quiser. E quando não for também, para estar naquele lugar, nessa consulta, também, eu espero. Tipo assim, você não fica tentando mudar as coisas, consertar as coisas aos seus próprios olhos. Ou dizer para Deus, se fosse de outra forma, seria melhor, Senhor. Se fosse de, que clínica, que porcaria de clínica é essa, né? E querer achar que as coisas escapam de Deus, achar que Ele não está no controle das coisas, né? E não ver o amor de Deus, né? Que sabe de todas as coisas. Você não quis que você saísse naquele dia. Amém. Você não te deixou comprar uma coisa que você ia comprar, mas não deu para comprar. Amém. Amém. Se deu para comprar, amém também. Entendeu? Aceitar, né, a disposição divina, né? Deus poder ser livre de conduzir o seu dia como Ele deseja. Então, por quê? Porque se a pessoa fica presa num acontecimento como uma só coisa, ela fica mal. Ela fica mal. Ah, não fiz um ato na divina vontade, não fui cuidar da minha saúde porque desmarcaram. E fica mal. Nossa, eu tinha que sair de casa, já estava pronta, as coisas não aconteceram como eu esperava. E ela não entende que o não acontecer foi a vontade de Deus. E ela descansa na vontade de Deus sem questionar, sem ficar vendo problema nisso. Entendeu? Sem ficar pensando que se fosse de outra forma seria melhor. Mas ela aceita a vontade divina que se dispôs, né, naquela situação de permitir ou não permitir que ela fizesse. Né? Às vezes a pessoa programa uma viagem, o pneu do carro fora, dá errado. Programa o carro da estraga, né? Tantas coisas acontecem, né? E as pessoas ficam aborrecidas, achando que o melhor seria ter dado certo. Mas será que é? Então você tem que confiar em Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe. E ele trabalha no propósito, sim, de fazer o que é melhor para a nossa salvação. Não o que é melhor para o nosso conforto 100% humano terreno. Não. O que é melhor para a nossa salvação. Né? Ele conduz a nossa vida de forma espiritual. E quando você vê com os olhos espiritual, você vê também o cuidado e a proteção e o carinho de Deus, né? E aceita a disposição dele, aceita o que ele manda, né? Então a divina vontade não é só um acontecimento que é como um relâmpago e se você não prestar atenção, você perdeu aquilo. A divina vontade é tudo, é vida, é cada momento. A sua respiração é importante, é só que você marcar. Você vai pegar no seu celular aqui e vai falar, olha, quando for 1 hora, agora são meio-dia e 26, quando for 1 hora da tarde, essa respiração vai ser única, eu vou prestar muita atenção nela, porque essa vai ser a divina vontade, vai ser na divina vontade que eu vou respirar. Aí todas as respirações que você vai ter o tempo todo, em cada segundo, né, várias vezes o coração bate por segundo, né? Cada respiração que você for ter antes é anulada, não é importante. É só aquela que está marcada, com horário marcado, que você anotou? Não, né? Então, cada respiração é importante e tudo é oportunidade de conhecer e amar a Deus. Então, o que é a vontade divina? A vontade divina é conhecer, amar e servir a Deus. É o conhecer a Deus, amar e servir. E isso em todo momento. Ruth, mas se eu não tiver nada para fazer, como que eu vou estar conhecendo, amando e servindo a Deus, né? De repente eu não fui para essa consulta, podia encontrar alguém lá. Você não fica imaginando o que podia acontecer. São nada, entendeu? Você não quer o que Deus não quer. Não tem graça você criar uma coisa que Deus não criou para você, que não saiu do ato único dele, que foi da sua imaginação. Então não tem graça você ficar pensando, premeditando as coisas. Não tem graça. O universo humano, por mais bonito que seja,
Por mais mágico que seja, é uma miséria. É muito miserável, né? E as coisas que Deus faz é muito melhor. Então você imagina, mas eu podia encontrar pessoas, falar com pessoas, falar de Deus para pessoas, sair um pouco de casa, um sacrifício, sol tá quente, eu deixei de fazer tudo isso, sacrifício de ir no médico e não sei o quê. E cuidar da minha saúde é ordem. E eu não fui para essa consulta. E começa a criar uma confusão, confusão. E isso deixa Jesus triste, né? Porque a alma não sossega. Não dá descanso para Jesus. Porque o descanso para Jesus seria ela entender. Não foi a vontade de Deus. Eu aceito a vontade de Deus. Se eu não podia, é a vontade de Deus. E isso foi a divina vontade para mim. Não é o que eu queria, como eu imaginei, ou o que eu pensei que pudesse acontecer. Não. Isso não presta. Presta as coisas como Deus fez. Por mais que o homem pode colocar, né, a sua mão, e o humano sempre quer modificar as coisas de Deus, sempre quer interpretar, sempre quer colocar sua interpretação própria nas coisas de Deus, e ele estraga tudo por causa disso. Porque não sabe ver que o que é de Deus é perfeito. Sabe o que é uma coisa perfeita? Não precisa mexer. Tá linda como foi feito. Mas não tá lindo não, tem alguma coisa aqui ou outra na vontade de Deus que parece estar meio torta. Pois é, mas Deus escreve reto por linhas tortas. Tem um para quê daquilo ali se daquele jeito. Ah, mas não dá. Dava para pôr um laço, pelo menos. Podia pôr um rosa. Podia pôr uma outra cor, né? Mas tem um para quê de ser daquele jeito. Entendeu? E se você mexer, você quebra. Entendeu? Você tira o natural das coisas. E as coisas do jeito natural é perfeita, como Deus criou, né? Como Deus criou. É lindo, é perfeito, é santo, é correto, tem uma justiça, tem uma dignidade, tem um para quê que aquilo é feito daquele jeito. Tem uma explicação, né, sei lá, diversa, né, que te confirma que assim é bom. Como é, por exemplo, homem, homem, mulher, mulher, né? A natureza das coisas ser homem e mulher ser mulher e não mudar isso. É perfeito, né? O mundo pode dizer que não é, que tem pessoas que não se identificam com o seu gênero, né? Que não se sentem perfeitas, que não se sentem tão bem com a própria sexualidade com que nasceu, não se sentem confortáveis com isso. Mas pode ter certeza que quando ela alterar, ela vai estragar, ela vai se machucar muito, né? E como Deus fez, é perfeito, mas por que? O para quê, então, que eu não sinto? Então tem um porquê. O mundo está contaminado, a mentalidade do homem está contaminada porque ela não sabe ver a vontade de Deus. E se ela não vê as coisas na vontade de Deus, ela não vê a perfeição. Ela não vê o belo. Ela não vê o santo. Aí ela só vai ver defeito. Por quê? Porque o problema não está na obra. Está nos olhos dela, que está sujo. A visão dela está suja. A visão dela está contaminada. E quando você enxerga as coisas com a sua vista cheia de escama, você vai ver o problema no outro. E esse outro é Deus. O seu próximo mais próximo é Deus. E é o que é mais julgado e é o que menos é amado. A gente fala tanto de amar o próximo, né? Mas o mais próximo, próximo de nós é Deus. É o que merece ser amado sobre todas as coisas. E se ele não tiver o devido lugar dele, as outras coisas também não se encaixam. Entendeu? Por isso que precisamos conhecer e amar a Deus, porque conhecendo e amando a Deus, em tudo a gente agradece, em tudo a gente louva, em tudo a gente repara, em tudo a gente observa e vê o amor de Deus, né? Até nos nossos defeitos, né? Você tem um defeito, né? Tem uma coisa que não está numa proporção áurea, né? Mas se Deus permitiu desse jeito, qual que é o problema, né? Qual que é o problema? Tem um para quê, tem um cuidado, tem um zelo, tem um amor, tem um para a pessoa não ficar pegada àquilo, ao próprio corpo, né? Se Deus permite uma coisa no corpo da pessoa, né? Mas tem um para quê, né? Tem um propósito ali, né? Ah, se eu queria essa pessoa mais atraente aos olhos humanos, atrai mais os seres humanos. Mas e a sua alma? Será que para a sua alma seria bom? Isso não sei. Pois é, Deus sabe. Então, aí você pensa um pouco, se Deus sabe, foi Ele que me fez, como que eu vou dizer para o meu Criador o que podia ter e o que não podia? Será que eu serei justa nesse julgamento? Será que eu serei justa de medir realmente a um nível mais longo? Que isso seria bom para mim, ter tal coisa que eu juro que eu tenho que ter?
Mas num plano maior, mais longo, lá na frente, que é Deus que conhece meus caminhos e o que vai acontecer, e Deus vendo tudo isso, e Ele sabendo de tudo, porque Ele conhece cada fio do nosso cabelo, então Ele sabe o que é bom e o que não é. E tá para um plano maior de salvação, de conservação da minha vida, para conservar a minha vida mesmo. Será que vai ser bom? Porque Deus não quer você a curto prazo. Pode ser bom no momento, mas Ele quer te dar uma vida em abundância e a longo prazo. Aquilo é bom, aquilo é justo, aquilo é santo, aquilo vai te salvar, aquilo pode te condenar. Você pode se tornar horrível, soberba, orgulhosa, né? Então, isso me faz ser humilde, faz. Daí você vai conhecendo a Deus, vai ver, nossa, quanta coisa me faz humilde. Quanto não que eu recebi que me tornaram humilde, Jesus? Quanto não que eu recebi na minha vida que me tornaram humilde, me tornaram pequeno. Me fez compreender que o mundo não era meu, que eu achava que o mundo era meu e eu tinha que querer tudo. Eu percebi que eu não sou tudo isso. Os nãos me ajudaram a entender que eu não sou tudo isso. Eu poderia me tornar uma pessoa horrível, mais ainda, né? Então, assim, tantas coisas nos ensinam sobre Deus. Então, tudo isso é a divina vontade, é tudo que você conhece de Deus e ama, porque o conhecimento gera amor. Então, começa a amar sua vida e amar como é, porque você vai vendo o amor de Deus. Eu me aceito um homem, Senhor. Eu tô vendo que é perfeito como eu fui criado. Não era para me ser mulher, não daria certo. Não daria. O Senhor viu lá na sua onividência, onisciência, que para mim seria melhor ser homem. Senhor, o Senhor viu lá na sua onividência que para mim seria melhor ser mulher. Para minha alma seria melhor nessa terra, nesse contexto que eu nasci, onde eu fui colocada. Foi melhor para mim ser uma mulher. Foi melhor para mim ser um homem. Amém. E você aceita e não fica invejando o outro, né? Não fica achando que você tinha que ter a vida do outro. A sua vida se torna perfeita, não porque tudo que acontece é perfeito, mas porque em tudo você vê que está nas mãos de Deus. E você vê o perfeito tocando nela. E o perfeito, mesmo nas situações controversas que ele permite, tem um para quê. Então você vê a perfeição na intenção de Deus. A perfeição é a intenção com que Deus faz as coisas ou permite na sua vida. Aí mora a perfeição. Às vezes acontecem coisas para você que não são perfeitas. Um acidente, uma dor de dente, uma dificuldade. Não é perfeito, não é uma delícia, né? Mas a perfeição é o propósito. A perfeição é a divina vontade, é o plano. É a intenção com que Deus te permitiu aquilo. Filho, eu estou te mandando uma cruz hoje. Nossa, a cruz embeleza a alma. Aí o conhecimento de Deus te leva a entender a cruz. A cruz embeleza a alma. E como eu vou servir a Deus? Aceitando, né? Vendo o amor dele, passando por isso, né? Tomando sobre mim a cruz, assumindo essa cruz, não cuspindo nela, né? Aceitando, deitando sobre a cruz, entendendo que nesse mundo precisamos da cruz, a cruz é um bem, né? Que foi permitido, né? Que Deus transformou em bem, então eu tenho que louvar e agradecer e beijar, né? As disposições divinas. Então, quando você conhecer a Deus, você o serve com dignidade, porque você vai servir a Deus na obediência, não na rebeldia. Então, é muito, muito importante, né? Então, sabendo disso, tudo que acontece em nossa vida, devemos usar para isso. Então, tudo que te acontece serve para conhecer e amar a Deus. E servir Ele. Conhecer, amar e servir a Deus. Conhecer, amar e servir a Deus. Não é? Conhecer, amar e servir a Deus. Tudo serve para isso, né? O triste é o ser humano distorcer isso, né? O ser humano querer ele ser servido. Porque é isso que acontece quando o humano quer pôr a cabeça dele nas coisas. Aí ele não aceita. Aí se rebela com a vontade de Deus. Então, tá muito importante essa luz que Jesus deu, né, nessa escola sobre o que é realmente a divina vontade, né? O que é a divina vontade? Porque se for só um momento, nossa senhora, você vai viver preso nisso, não vai Deus ficar livre, você não vai viver naturalmente, você vai achar que você tem que ser um robô paralisado e observando que hora que vai passar a dona divina vontade, se ela vai te tocar a campainha, se ela vai te ligar, se ela vai te mandar um SMS, um WhatsApp, né? Não é assim, você vai viver no fluxo das coisas, né? Até dos sentimentos,
Deus usa, né? Das situações, o estado de ânimo que vem, né? Com doçuras e amarguras, doçuras e amarguras, doçuras e amarguras, né? E tudo é bem, tudo é propósito, né? Então, ela é uma vida constante, sem parar, como o coração não para de bater, né? Sem parar, porque a divina vontade é vida, e vida é movimento. Então, ela é movimento. Ela não fica paralisada, você pensar que é só um acontecimento e vai esperar ela se mover quando ela tiver com vontade de se mover. Ela é um movimento constante, como o ar. Por isso que o Senhor compara a divina vontade ao sol, porque o sol não manda, o sol está constantemente mandando luz. Ah, de noite não manda, não. Claro que manda, manda do outro lado da terra, do lado que não está tampado, do lado que não está oposto a ele. É dia lá no Japão, agora é noite, depois é dia lá no Japão. Então o sol continua no mesmo ponto, fazendo sua finalidade. E à noite ele ilumina as estrelas. Ilumina, as estrelas têm luz própria, né? Mas também recebe do sol. Ilumina a lua. Então, assim, ilumina os astros, né? Sem sol, meu Deus. Eu só é só para um momento? Não. O ar está o tempo todo sobre nós. Então, o que é a divina vontade? Né? É um fluxo, é contínua, é interrupta. Né? Ela é tudo, ela é vida. Ela é do ato único de Deus, não para. Então você está vivendo esse ato único de Deus eterno, eterno. Então, essa divina vontade ele não vai parar. Ah, vai parar quando o mundo acabar? Não, porque a divina vontade é além do mundo. O mundo funcionando e até a hora que viu o juízo final é uma ordem, mas que está dentro de um plano muito maior. O plano de depois levar as criaturas, o plano que depois no juízo final os corpos, né, vão ressuscitar e vamos viver com corpo e alma com Deus eternamente. Ou seja, ela é eterna, entende? Então ela nunca vai parar. Esse fluxo não vai parar. Só vai mudando os capítulos. Cada dia é algo vivido, né? E aí você não fica preso ao ontem. Aqui que ontem mesmo, nossa. Não, ontem foi o ontem. O hoje é importante, o agora é importante, né? E é aqui que ele te quer, né? Todos os acontecimentos servem para Deus ser servido e amado, tá? E também para a gente ensinar, né, os outros a conhecer, a mais servir a Deus, né? Numa situação em que, quando somos também, recebemos a oportunidade de falar com alguém, né? Que a gente vai falar? Qualquer coisa? Não. São oportunidades também, né? De levar para outra mesma coisa, né? Fazer outro conhecer a mais, servir a Deus. Como que ele vai conhecer a mais, servir? Conhecer a Deus, mostrando para ele o que Deus está fazendo na vida dele, naquela situação que está te falando, né? E aí ele amar, e vai amar, nossa, nunca mais vou falar tal coisa, né? Então é desse jeito que o Senhor quer, né? Então ele passa a servir aquilo, obedecer aquilo, viver aquilo, conhecer, amar e servir. Por isso que o ato tem que ser prática, senão não entra no conhecer, amar e servir a Deus. A divina vontade só pode reinar em nós se tem o conhecimento, o amor e o serviço. O serviço é a obediência, é colocar a palavra em prática, né? Então, deixa eu ver aqui, isso é tudo, né? Aí tá falando também que os acontecimentos é toda a ordem das coisas, tudo que você é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, você também é a divina vontade, como você é, biologicamente falando, né? Como você foi feito, né? Sendo homem ou sendo mulher, você é a vontade de Deus. Então, a pessoa que não aceita isso está indo contra a vontade de Deus. A pessoa que não aceita como ela é, que acha que ela tem que mudar o gênero e inventa outros gêneros. Não tem, não tem. Como Deus fez é perfeito. E se não fez outra coisa, é porque não daria certo. Pode ter certeza que em todas as probabilidades Deus viu e fez o que era santo, o que era perfeito, o que era ordenado, o que era santo, o que era justo, né? É o que você vê na criação, é macho e fêmea, macho e fêmea. Você não vê outra coisa, não é? Então, tudo tem seu par, é tudo em pares. Tudo feito de forma ordenada, né? Então, isso é tudo no nosso cuidado com o nosso corpo, no nosso dever, na ordem, né? Porque todos são divina vontade. Os seus filhos, né? Os seus pais, né? Seu esposo, sua esposa, tudo é. Tudo é.
E nós devemos devolver a Deus o louvor por tudo, né? Deixa eu ver mais o que aqui. E assim a gente devolve a Deus os louvores, as reparações e o amor. E na divina vontade por todas as criaturas. Todas as criaturas. Que é o que Jesus fazia, né? Fazia atos universais, né? Então é muito grande isso. Muito maravilhoso, né? Amém?